Você acredita que uma única noite pode mudar a vida de duas pessoas de um jeito que ninguém poderia prever? Luna sempre pensou que fosse apenas uma lembrança passageira, até acordar com o coração acelerado e um bilhete frio sobre o travesseiro. Já Rafael, o homem que partira naquela manhã, não fazia ideia de que havia deixado para trás algo muito maior do que todos os contratos bilionários que já assinara. Anos depois, em meio a uma festa luxuosa, seu olhar parou em um menino com os mesmos olhos que os seus. E tudo mudou. De encontros cautelosos a tardes silenciosas no parque, de um apartamento alugado a um lar aquecido, a jornada deles não era sobre um amor perfeito, mas sobre a coragem de ficar, mesmo depois de todos os erros, uma história não apenas sobre amor, mas sobre renascimento, perdão e continuidade. Luna Andrade nunca se sentira tão deslocada, nem mesmo quando chegou a São Paulo 3 anos antes, com uma mala velha e uma sacola cheia de cadernos de desenho. Agora, no saguão dourado do Atlântico Imperial, ela era como uma nota grave perdida em uma sinfonia grandiosa. O vestido de gala cor de pérola, emprestado por Tainá, amiga e colega de trabalho, caía com elegância em seu corpo, mas Luna não conseguia afastar a sensação de ser algo emprestado, temporário, em um mundo que não era o seu. Você precisa ir, precisa respirar outros ares, não viver só entre trabalho e Dona Celina Tainá insistira, ao colocar em suas mãos o convite com letras prateadas em relevo. Aniversário de fundação. Villar Group Hotels, 60 anos. Luna hesitara, mas uma parte dela queria escapar do ciclo repetitivo de projetos, frielas e cuidados com a mãe, ainda em recuperação de dores crônicas. Então ela aceitou. Agora ali, segurando uma taça de champanhe intocada, desejava ter dito não. A música de jazz flutuava leve, misturando-se ao perfume caro e às orquídeas brancas espalhadas pelo salão. Mulheres em vestidos de seda riam baixinho ao lado de homens em smokings impecáveis. Luna se sentia como um esboço inacabado diante de uma tela exuberante. Quase se virou para procurar uma sacada silenciosa, quando seus olhos encontraram um homem conversando com 2 senhores próximos à escada em espiral. Mesmo de costas, a postura transmitia confiança natural. Ombros largos, mãos no bolso, presença firme, como se controlasse o ambiente sem precisar dizer uma palavra. Então ele se virou. O coração de Luna perdeu o compasso. Rosto anguloso, cabelos negros penteados para trás, revelando a testa ampla e sobrancelhas densas. Mas foram os olhos que a paralisaram. Castanhos escuros com reflexos âmbar, profundos, frios, calculistas. Pareciam familiares. Talvez de uma revista, de uma reportagem financeira. Sem conseguir desviar a tempo, ela percebeu aqueles olhos voltando-se direto para ela. Um arrepio percorreu sua pele. Quis olhar para outro lado, mas ele já vinha em sua direção, como se, entre centenas de pessoas, só ela existisse. Não me lembro de ter visto você por aqui antes, a voz grave, clara, com um sotaque que mesclava Rio e São Paulo, sensual sem ser forçado. Luna respirou fundo. Eu sou convidada de uma amiga, respondeu em português pausado, com um leve tom do sul. Não costumo frequentar lugares assim. Ele assentiu, o canto da boca insinuando um sorriso. Então hoje eu tive sorte, Rafael Villar disse, estendendo a mão. O toque era quente, firme, cheio de energia. Luna não precisou perguntar mais nada. O nome dizia tudo. Rafael Villar, o magnata por trás de hotéis 5 estrelas espalhados pela América do Sul, presença constante nas capas de revistas de negócios e nos rumores sobre romances glamourosos. Luna Andrade respondeu, tentando manter a calma. Ele repetiu o nome dela, degustando cada sílaba. Nome lindo. Muito. Fiel a quem o carrega. A conversa seguiu, mas não como os diálogos superficiais típicos daquelas festas. Não houve perguntas sobre profissão, dinheiro ou empresas. Em vez disso, Rafael quis saber qual era o gênero de filme preferido dela, quando foi a última vez que riu até perder o fôlego, e se ela acreditava no destino. Luna sorriu de verdade, pela primeira vez em semanas. A música mudou para um bolero suave. Rafael inclinou-se e estendeu a mão. Posso? Ela hesitou um instante, mas colocou a mão na dele. A firmeza do gesto a conduziu até a pista de dança. No início, seus passos foram incertos,
Mas Rafael se movia com segurança, transmitindo confiança. Eles não falaram nada, apenas se olharam. Todo o resto pareceu desaparecer. Quando a música cessou, Rafael se aproximou e sussurrou: "Eu não quero que esta noite acabe." Luna não soube o que responder, mas quando ele a convidou para respirar o ar noturno na sacada, ela assentiu. O vento da Baía de Guanabara soprava leve. Ela se perguntou quantas mulheres já haviam estado ali com ele. Mas essa dúvida se desfez quando Rafael afastou delicadamente uma mecha de cabelo de seu rosto. Não havia pressa, nem promessas. Apenas um olhar que dizia: "Fique." E ela ficou. O quarto da cobertura do Atlântico Imperial respirava elegância discreta. Nada de ostentação, apenas detalhes escolhidos com sofisticação. Luz dourada suave, cortinas de seda balançando ao vento do mar, e um aroma cítrico preenchendo o ar. Luna entrou com o coração acelerado, não de medo, mas da sensação de atravessar os limites da sua própria zona de conforto. Ela que vivia entre projetos, prazos e vestidos alugados para trabalhos temporários, agora estava em uma das suítes mais caras do Rio de Janeiro, ao lado de um homem que até então só existia através da televisão. Rafael não tinha pressa. Serviu-lhe uma taça de vinho tinto com movimentos seguros, mas relaxados. Sentada próxima à varanda, Luna girava a bebida no copo. Conversaram sobre o mar noturno, sobre lembranças da infância. Rafael contou que, aos 17, fugira de uma festa corporativa para ver os fogos em Copacabana, sendo punido pelo pai com o corte do cartão de crédito por um mês. Luna riu de verdade. "Você não é nada como dizem as revistas. E você não se parece com ninguém que já apareceu nestas festas", respondeu, sem desviar os olhos dela. O momento seguinte não precisou de explicações. Quando Rafael se aproximou, Luna não recuou. O beijo começou como um teste, mas logo se tornou um diálogo silencioso de duas almas solitárias. Naquela noite não havia trilha sonora, apenas o vento do mar e a respiração entrelaçada. Rafael era delicado e intenso ao mesmo tempo. Seu toque não buscava posse, mas memórias. E Luna correspondeu, sem medo, sem reservas, como se tivesse esperado por aquilo durante anos. Depois, permaneceram juntos, corpos entrelaçados sob a luz suave do abajur. Ele acariciava seus cabelos em silêncio, e ela experimentava uma paz rara, como se todo o peso tivesse desaparecido. Mas a paz frágil é sempre a primeira a se desfazer. Quando os primeiros raios entraram pela janela, Luna ainda dormia. Estendeu a mão, procurando o calor ao lado, mas encontrou apenas o vazio frio. Acordou. Não havia passos nem chuveiro, apenas silêncio. O vestido da noite anterior estava dobrado sobre a cadeira, e no travesseiro um bilhete. Foi melhor assim. 3 palavras, escritas com uma caligrafia firme, de quem está acostumado a contratos cheios de assinaturas. O coração de Luna parou por um instante. Pensou em dezenas de explicações. Uma emergência, um telefonema, um mal-entendido. Mas, quanto mais olhava, mais aquelas palavras se tornavam definitivas. Sem promessas, sem telefone, sem despedida. Ela ficou sentada por horas, imóvel. Quando enfim se levantou, as pernas tremiam como após uma febre. O vestido perolado já não era belo, mas um lembrete do que fora roubado. Atravessando os corredores vazios, evitou olhar no espelho do elevador. Não queria ver a imagem da mulher que acreditara no que não devia, que entregara o coração a uma ilusão. Do lado de fora, o sol brilhava forte na Avenida Atlântica, mas ela só sentia o vento gelado. No táxi antigo que a levou de volta à pensão onde morava com a mãe, não disse nada além do endereço. Durante o trajeto, não pensou em nada, apenas sentiu o vazio no peito. Nos dias seguintes, jogou-se no trabalho. Recusou-se a responder às perguntas de Tainá. Ele é tão incrível quanto dizem. O que aconteceu depois que você sumiu? Sua resposta era sempre nada. Mas, à noite nos sonhos, os olhos âmbar ainda a perseguiam no silêncio. E então, o corpo começou a falar. Enjoos matinais. O cheiro do café, antes tão amado, agora nauseante. Um vômito repentino no ônibus a fez descer no meio da rua, apoiando-se no muro para não cair. A ideia surgiu como fumaça. Não pode ser. Mas em uma tarde chuvosa, no corredor de uma farmácia perto do metrô Sumaré, Luna encarou o teste de gravidez. 2 linhas vermelhas, claras como um sussurro do destino. Ela não chorou.
Apenas se sentou, abraçando os joelhos, sentindo o mundo girar. Não era medo, mas um vazio que logo se transformou em algo quente, sem nome. Naquela noite, contou a dona Celina. A mãe ficou em silêncio por longos segundos. Depois, segurou a mão da filha e disse: "Firme, mas calma. Você não está sozinha. Se ele não quiser ser pai, paciência. Ainda assim seremos uma família." Luna assentiu, embora dentro dela houvesse uma tempestade. Não sabia o que o futuro reservava, apenas que nunca mais estaria sozinha. E assim, daquela noite sem promessas, a vida de Luna tomou um rumo imprevisível. Um caminho sem o brilho dos hotéis de luxo, mas real, cheio de desafios, onde ela iniciou a jornada de mãe, de um amor inacabado e de um destino ainda por cumprir. Uma semana depois daquela noite, Luna já quase havia convencido a si mesma de que nada acontecera. Não contou nada a Tainá, apesar das perguntas insistentes da amiga, nem escreveu no diário, nem digitou palavras soltas no celular. Apagara todo o histórico de buscas por Rafael Vilar no Google. E cada vez que o rosto dele surgia numa manchete de jornal, apagava a tela como quem toca o fogo. Foi melhor assim. 3 palavras, como um pedaço de metal gelado cravado no peito. Naquela manhã, ao acordar sozinha no quarto vazio, com o bilhete no travesseiro substituindo qualquer despedida, Luna não chorou. Havia apenas um vazio absoluto, um silêncio mais sufocante que as lágrimas. Agora, tentava voltar à rotina, se aquilo podia ser chamado de normal. De manhã, preparava o café para a mãe, antes de correr para a faculdade de design. À tarde, aceitava trabalhos extras, às vezes recepcionista em eventos, às vezes ajudante nos bastidores de exposições. À noite, estudava enquanto ajudava a mãe a costurar encomendas do bairro. Mas pouco a pouco, algo começou a sair do eixo. Primeiro, um cansaço estranho. Depois, os enjoos matinais. "Deve ser o sanduíche da barraca", disse a Tainá. Mas logo até o cheiro do sabão, do perfume ou do arroz recém-cozido a deixava tonta. Certa manhã, no ônibus de Vila Mariana até a faculdade, uma mulher ao lado borrifou perfume. O aroma era suave, mas bastou para que Luna sentisse o estômago se revirar. Apertou o botão de parada e desceu no próximo ponto, mal conseguindo se apoiar na parede de uma padaria enquanto vomitava até perder as forças. Ao erguer o rosto, ainda ofegante, soube que não podia mais se enganar. Naquela tarde, entrou numa farmácia da esquina. As mãos tremiam ao segurar a caixinha com o símbolo de mais/menos. Pagou rápido e saiu quase correndo, caminhando para casa como quem não sabe para onde vai. Trancada no banheiro, seguiu as instruções, evitando olhar no espelho. As palmas das mãos suadas, os pés gelados no piso ainda morno da limpeza matinal da mãe. Quando 2 linhas vermelhas apareceram, nítidas, rápidas, inconfundíveis, Luna caiu de joelhos no azulejo. O primeiro sentimento não foi medo, foi um aperto sufocante no peito. Depois, as lágrimas, silenciosas, involuntárias. Não de arrependimento, nem de rancor, mas porque sabia que a partir daquele instante não havia retorno. Pensou na mãe, no trabalho, no quarto apertado em que viviam e, inevitavelmente, em Rafael, aquele de quem nem tinha certeza se ainda lembraria dela. Ao mesmo tempo, algo estranho crescia em seu coração. Não era confusão, era um vínculo, ainda indefinido, mas vivo. Uma semente frágil, porém teimosa. Naquela noite, sentou-se diante da mãe na cozinha. Dona Celina cortava legumes, os dedos ágeis como se acompanhassem uma melodia que só ela ouvia. "Mãe", começou, a voz trêmula. Dona Celina parou o movimento, olhando-a como se já soubesse. "Fala, filha." Luna mordeu os lábios. "Eu estou grávida." Um silêncio. "Dua." A mãe pousou a faca na mesa. Seus olhos não mostraram surpresa nem pânico. Apenas uma dor contida, impossível de nomear. "Do rapaz. Daquela noite, não é?" Perguntou baixo, mas firme. Luna assentiu, os olhos marejados. Dona Celina estendeu a mão, segurando a da filha. A pele áspera da costura, mas cheia de ternura. "Nós não temos muito, mas temos uma a outra. Se ele não quiser ser pai, paciência. Nós 2 damos conta do resto." A simplicidade daquelas palavras foi como um guarda-chuva numa tempestade.
Luna se apoiou no colo da mãe e chorou, pela primeira e única vez, por tudo que tinha ficado para trás. O tempo passou como uma chuva persistente, lenta, úmida, apagando a noção dos dias. Luna já não escondia as emoções. Continuava indo à faculdade, trabalhando, ajudando a mãe, mas agora cada gesto carregava outro sentido. Cada fatia de pão pela manhã era dividida mentalmente. Uma metade para ela, outra para o bebê crescendo dentro de si. Estar grávida em meio a tantas dificuldades nunca seria fácil, ainda mais aos 22 anos, num apartamento alugado de menos de 60 metros, com o pai da criança reduzido a 3 palavras frias num papel. Mesmo assim, não se permitiu fraquejar. Dona Celina, apesar das pernas cansadas, estava sempre por perto, oferecendo chá de gengibre nos enjoos, apoiando-a nas tonturas, sem julgamentos. Às vezes, costurando em silêncio, dizia apenas: "Esse neto vai ser teimoso como a mãe." Tainá, ao descobrir, abraçou Luna com força no minúsculo vestiário onde trabalhavam. Logo começou a pesquisar tudo: nutrição, consultas gratuitas, roupas de grávida baratas. "Se ele tiver a cara de aparecer, eu mesma dou um soco", resmungou, empurrando para a amiga um potinho caro de creme contra estrias. Luna sorriu, o primeiro sorriso em dias, e sentiu que talvez a vida ainda tivesse ternura reservada para ela. Conforme a barriga crescia, os olhares ao redor mudavam. No ônibus, alguns cediam o lugar. Outros cochichavam. Na faculdade, colegas desviavam os olhos. Uma professora reduzia as exigências dos trabalhos. E era pena. Mas Luna não queria pena. Queria oportunidades. E se encarregou de criá-las. Pegava mais frielas em casa, convites de casamento, pôsteres, ilustrações. As madrugadas, entre um silêncio e outro do bebê ainda em gestação, eram suas horas de trabalho. Não tinha tempo para pensar em Rafael. Embora, em certos momentos, ao ouvir um boleiro num café, ou cruzar com alguém de porte parecido na rua, o nome dele surgisse, mas já não doía. Era como uma cicatriz, ainda visível, mas cicatrizada. No dia em que Caio nasceu, chovia forte. O céu de São Paulo era um cinza pesado. Foram quase 11 horas de parto. Luna não gritou, não se debateu. Apenas cerrava os dentes, esmagando a mão da mãe até roxear. Quando o primeiro choro ecoou, todos os sons desapareceram. O mundo parou. Ao receber o pequeno ser em seus braços, Luna mal conseguia respirar entre lágrimas. "Oi, meu amor", murmurou, deixando as gotas rolarem sobre os cabelos ainda úmidos do bebê. Caio, o nome que escolhera pelo significado de alegria em uma antiga língua nativa. Trois, anquilus, cabelos pretos, lábios rosados. Mas foram os olhos, ao se abrirem, que a fizeram estremecer. Olhos castanhos com reflexos dourados, idênticos àqueles que um dia a encararam no Atlântico Imperial. Rafael. Por um instante, o coração dela foi puxado de volta ao passado, mas logo retornou ao presente. Ao respirar suave, a mão minúscula que buscava calor, Luna beijou a testa do filho e prometeu: "De agora em diante, eu sou o teu mundo." Os primeiros meses de maternidade foram uma batalha. Luna aprendeu a ninar mesmo exausta, a preparar mamadeira com uma mão enquanto digitava e-mails com a outra, a escrever seu trabalho de conclusão entre choros e mamadas. Houve noites em que chorou junto com o bebê, não por arrependimento, mas por cansaço, por solidão, por ter sido forte por tempo demais. Dona Celina estava sempre lá, às vezes ninando Caio para que a filha dormisse meia hora, às vezes transformando roupas velhas em roupinhas novas. Luna atravessava os meses como quem anda na corda bamba, sem rede de proteção, sem música de fundo, apenas a firmeza de não desistir. Quando Caio engatinhou, riu, balbuciou "mamãe", Luna sentiu o mundo inteiro derreter em seus braços. Não havia homem algum ali, mas amor nunca faltou. Uma noite, ao se olhar no espelho com Caio dormindo no colo, viu uma mulher jovem, ainda com olheiras, mas com um brilho novo no olhar. Sorriu, pousando a mão no ventre onde tudo começara. "Foi melhor assim?", murmurou, repetindo pela primeira vez aquelas palavras depois de mais de um ano. Não, pensou, não foi melhor assim. Foi mais forte desde então. As manhãs em São Paulo sempre começavam com sons caóticos, buzinas, passos apressados e o chamado dos vendedores
ecoando no início do beco. Mas no pequeno quarto onde Luna vivia com a mãe e o filho, o dia nascia com o riso sonolento de Caio, o olhar curioso do bebê fitando o teto antes de virar-se para a mãe, como quem perguntava: "O que tem de novo hoje?" "Bom dia, meu amor", sussurrou Luna, encostando os lábios na bochecha do filho. Caio tinha 3 meses. Os cabelos ainda ralos, mas os olhos já sabiam sorrir. Parecia sentir o humor da mãe com exatidão. Quando Luna se preocupava, ele choramingava. Quando ela se alegrava, ele se agitava contente. Antes de ser mãe, Luna pensava que entendia o que era responsabilidade. Mas só quando passou noites em claro embalando o filho com febre, caminhou 3 quilômetros para garantir uma vacina gratuita, ou encaixou o auxílio estudantil no orçamento apertado para comprar fraldas e leite em um armazém de bairro, ela percebeu: amor não é apenas sentimento. Amor é ação repetida, sem condição, sem esperar nada em troca além do sorriso da criança. Seus dias seguiam uma coreografia pontual. De manhã cedo preparava o café, deixava Caio com a mãe, corria para a faculdade, voltava para almoçar às pressas e depois, à noite, trabalhava online até a madrugada. Nessas horas, a luz amarela da luminária iluminava o rosto cansado, mas concentrado, de Luna. Ao lado, Caio dormia tranquilo no berço de bambu que Dona Celina havia improvisado a partir de uma cadeira antiga. A respiração regular do bebê era a trilha sonora de cada clique no mouse, de cada traço nos projetos da faculdade. Tainá, sempre a amiga insubstituível, aparecia de vez em quando, trazendo sacolas de fraldas, potinhos de papinha ou, às vezes, apenas um pãozinho quente da padaria. "Olha, se você chorar escondida de novo, vou ficar brava", ameaçava, secando discretamente os olhos de Luna com um lenço. Luna só sorria e apertava a mão da amiga. Já não precisava fingir ser forte. Estava realmente ficando mais forte, dia após dia. Havia tardes em que, no intervalo das tarefas, ela levava Caio até a pequena sacada do 3º andar, o único lugar onde o sol entrava sem ser bloqueado pelas casas vizinhas. Ali, mostrava ao filho as nuvens, os pássaros e também os sonhos que ainda guardava. Um estúdio de design próprio, uma vida estável e, um dia, levar Caio ao mar, o mesmo mar que, da última vez, a fizera acreditar no amor. Rafael nunca ligara. Ela também nunca tentou procurá-lo. Orgulho? Medo? Talvez os dois. Mas, mais que isso, Luna sabia: quando alguém realmente quer, encontra um jeito. Ninguém desaparece do mundo sem motivo para ficar. E Rafael não escolheu ficar. Caio cresceu entre braços de mulheres. Conhecia mais o som da máquina de costura da avó do que o barulho de carro, o cheiro de leite materno e o suor leve da mãe depois de um dia corrido eram mais familiares do que qualquer perfume estranho de homens que passavam pelo portão. Luna não se arrependia, mas às vezes, deitada ao lado do filho adormecido, olhos abertos para o teto, perguntava-se: e se Rafael não tivesse ido, teria sido diferente? Não havia resposta, só havia o presente, onde ela carregava os 2 papéis, mãe e pai. Nunca reclamou, mas também não pintava a vida de cor de rosa. Não era heroína. Era apenas uma jovem mulher que não tinha outra escolha senão seguir em frente. Uma vez, enquanto trocava a fralda de Caio, Dona Celina sorriu. "Sabia que ele se parece com você quando pequena? Sempre franzia a testa quando estava com fome, em vez de chorar alto." "Mas os olhos não são meus", respondeu Luna suavemente. As duas se olharam em silêncio. Certas verdades não precisavam ser ditas de novo. O primeiro inverno de Caio passou simples, mas acolhedor. Luna não tinha dinheiro para comprar um casaco novo, mas Tainá encontrou um quase sem uso em um brechó perto do trabalho. Já Dona Celina tricotou um gorro azul claro com novelos antigos, guardados desde a infância de Luna. "Esse gorro foi para você, agora passa para ele", dizia, com os óculos na ponta do nariz e as mãos firmes apesar do tremor da idade. Os dias seguiam nesse eixo de 3 gerações unidas, avó, mãe e menino, que começava a balbuciar. Vó, mamãe, tia Tainá. Caio tinha uma curiosidade encantadora. Antes mesmo de andar, gostava de observar luzes, folhear livros, girar brinquedos como se estudasse o mundo. Cada risada dele era para Luna como vencer uma batalha no meio da vida difícil.
Mas a felicidade não vinha só dos momentos ternos. Também nascia da sensação de retomar o controle da própria vida, pouco a pouco. Quando Caio completou 1 ano, Luna recebeu a notícia de sua contratação fixa como designer de eventos em uma pequena empresa nos Jardins. Não era multinacional nem salário alto, mas era o primeiro contrato estável de sua vida. Com ele, vieram horário definido, plano de saúde e, principalmente, o alívio de não precisar mais fazer contas desesperadas no fim do mês para comprar leite e fraldas. No primeiro dia de trabalho, Luna vestiu uma camisa branca simples, calça social antiga bem passada e passou um batom rosa claro que ganhara de Tainá como presente pela aprovação na entrevista. "Você parece capa de revista", riu a amiga, ajeitando a gola. "Mas lembra, pode trabalhar o quanto for, só não esquece de correr para casa quando bater o ponto. Tem um amorzinho te esperando." Luna sorriu, assentindo, o coração leve como pipa no céu cinzento de São Paulo. Todas as noites ao chegar, deixava os sapatos na porta e corria para a sala, onde Caio brincava com blocos ao lado da avó. Bastava ouvir o grito, "Mamãe", e todo o cansaço se desfazia. Não tinham luxo algum, mas tinham rotina. Sanduíches de ovo no jantar, desenhos antigos na TV aberta. Caio adorava especialmente os de dinossauros. Chamava-os de grandão roncador. Numa tarde de domingo, Luna levou o filho ao parque do bairro, com árvores altas e um parquinho gasto de tinta descascada. Sentada no banco de cimento, iogurte na mão, acompanhava o menino subir a escada do escorregador com determinação. Outro garoto perguntou, "Qual é o seu nome?" "Caio Andrade", respondeu firme. "Você tem pai?" A pergunta saiu inocente, como só as de criança. Luna não ouviu a resposta, mas, quando o filho voltou correndo, rosto um pouco cabisbaixo, ela soube. Estava na hora de se preparar para a parte mais difícil. Naquela noite, deitados lado a lado na cama pequena, Luna perguntou suavemente, "Caio, você já se perguntou sobre seu pai?" Ele pensou um instante e assentiu, "Mamãe, meus olhos parecem com quem?" Luna apertou a mãozinha dele. "Seus olhos parecem com os de uma pessoa especial. Alguém que me fez feliz, depois triste, mas que também é a razão de eu saber que você é o maior presente da minha vida." Caio a olhou sério por um momento. Depois se aconchegou no peito dela. "Não preciso de pai, só preciso de você." O coração de Luna se quebrou e se encheu ao mesmo tempo. Não podia prometer o futuro, mas sabia que no presente ela seria tudo o que o filho precisasse. Aos 4 anos, a vida deles já era mais estável. Mudaram-se para um pequeno apartamento de 2 quartos, conquista de Luna após ser promovida a coordenadora oficial na empresa. Caio ganhou um cantinho de estudos, uma estante de livros e um quadro de desenho na parede. Começou a ir à pré-escola. Nos primeiros dias, Luna escondia as lágrimas atrás dos óculos escuros, vendo o filho entrar na sala com a mochila balançando e o brilho no olhar parecido com o sol da manhã. Então, ela entendeu. Cada sacrifício, cada noite sem dormir, cada prazo estourado, valera a pena. Porque em cada passo do filho havia a marca invisível do amor que ela colocara silenciosamente no caminho. Luna não acreditava em coincidências, pelo menos até o dia em que recebeu um e-mail da coordenação da empresa, com o assunto curto, "Evento prioritário, Grupo Vilar." Ela clicou sem pensar. Mas, depois das primeiras linhas, a mão apertou o mouse involuntariamente. Local: Hotel Atlântico Imperial. Motivo: comemoração dos 65 anos do Vilar Group Hotels. Convidados: toda a diretoria, grandes parceiros nacionais e internacionais, incluindo Rafael Vilar. O coração de Luna disparou em batidas irregulares. Ela fechou os olhos e respirou fundo. Trabalhar com um cliente desse porte era avanço de carreira, prova de confiança da empresa, chance de se afirmar num setor competitivo. Não podia recusar só porque o nome dele estava na lista. "Você está bem?" Helena, líder do projeto, a olhou com suspeita. "Estou", respondeu Luna firme. Ela sempre estava. 4 anos haviam passado. Agora era mãe, responsável, mulher que ficara para trás com 3 palavras frias, mas também aquela que seguiu em frente. Não seria um nome a desestabilizar o presente. Durante um mês de preparação,
Luna manteve a calma. Trabalhou com mais rigor que nunca, revisando plantas de mesas, amostras de flores, cada detalhe do cardápio. Mas só ela sabia o esforço de não apagar, cada vez que lia a timeline, a linha com presença confirmada, Rafael Vilar. No dia do evento, o sol de Rio de Janeiro brilhava intenso e o Atlântico Imperial parecia saído de um sonho. O salão principal estava coberto de lírios brancos. A luz dos lustres de cristal refletia no mármore do chão. Garçons circulavam como bailarinos silenciosos, enquanto músicos de cordas tocavam a introdução suave no canto da sala. Luna chegou cedo. Camisa branca impecável, calça social preta, cabelo preso, sem batom vermelho, sem vestido emprestado, sem olhar inseguro como 4 anos atrás. Tinha um clipboard na mão, crachá no peito e o semblante de quem sabe exatamente o que está fazendo. Os convidados foram chegando. Grandes nomes da hotelaria, mídia, investidores, todos passando por ela, recebendo um aceno profissional, um sorriso educado, até que a porta giratória abriu mais uma vez e o salão prendeu a respiração por um segundo. Rafael Vilar entrou. Não precisava de apresentação. Smoking azul marinho sob medida, gravata prateada, relógio discreto, sapatos brilhando, o cabelo mais curto, o rosto levemente queimado de sol, mas os olhos, os mesmos, castanho com mel, olhos que Luna passara noites tentando esquecer. Ele caminhava com 2 senhores, provavelmente acionistas, mas o olhar não se desviava dela. O peito de Luna se apertou. Rafael parou a poucos passos. O olhar examinava, confirmava. A atmosfera ao redor pareceu se adensar. Luna? A voz mais grave, mais lenta, como alguém chamando um nome perdido em sonho. Ela o encarou. Não baixou a cabeça, não recuou. Senhor Vilar, bem-vindo ao evento. Espero que fique satisfeito. Virou-se antes que ele pudesse responder. O coração acelerado, não por emoção, mas por surpresa. 4 anos não apagaram aquele jeito de andar, aquele olhar que parecia ler pensamentos. Mas ela já não era a jovem do vestido de pérolas. Era mãe, mulher que se sustentara após a tempestade. O destino, porém, guardava outro golpe, sem deixar espaço para a preparação. A noite transcorria impecável, do ponto de vista profissional. Som perfeito, nenhuma taça quebrada, toalhas alinhadas. Luna deslizava entre os convidados como sombra discreta, precisa, calma, profissional. Só quem observasse atentamente notaria quando seu olhar se demorava demais, num canto da mesa, perto do palco, ou, sem querer, em Rafael. Ele, por sua vez, não era mais o centro ruidoso das conversas. Estava mais silencioso. O olhar vagava pela sala, como quem procura algo que ainda não encontrou. Até que aconteceu, quase no final, enquanto Luna conferia o checklist do buffet, uma vozinha ecoou sobre a música ambiente. Mamãe, Caio, com o uniforme verde amassado da pré-escola e a mochilinha caída num ombro, correu até ela, radiante. Atrás, Dona Celina sorria, mas ofegante. Desculpa, ele quis vir ver a mãe. Não consegui segurar, explicou. Luna nem reagiu. O menino já se atirara em seus braços. Você está linda, mamãe, murmurou, agarrando-se à cintura dela. Obrigada, meu amor, respondeu apertando-o. Foi então que percebeu os passos atrás. Rafael estava ali, imóvel, silencioso, mas não precisava falar. Ele fitava a criança, cabelos castanhos escuros, corpo franzino e aqueles olhos. Olhos que varreram qualquer dúvida em um instante. Eram os dele, na cor, na intensidade, no brilho, até no jeito de fitar. Rafael avançou um pouco. Luna se virou, tensa, mas não recuou. Segurava firme o filho. Esse menino é meu filho? Perguntou baixo, só para os 3 ouvirem. 1 segundo. 2. Então Luna assentiu. Sim, elle est ce filho. A frase caiu como sino em cerimônia. Sem lágrimas, sem explosão. Apenas verdade nua, impossível de negar. Rafael ficou mudo. Observava Caio como quem tentava recuperar 4 anos perdidos. As primeiras palavras, os primeiros passos, o primeiro mamãe. Luna, firme, segurava o filho. O olhar frio como gelo cobrindo ruínas antigas. Não é o momento para essa conversa, disse, contida.
Ela concordou. Luna voltou-se ao filho. Vamos, Caio. A avó te leva para casa. Mamãe termina aqui e vai depois, tá bom? O menino assentiu, mas antes de sair, olhou para Rafael e perguntou inocente. Você é o moço do hotel, né? Rafael estremeceu. Sou. E espero te ver mais vezes. Caio não respondeu. Só o encarou, como quem pressente mudança. Naquela noite, após despedir os últimos convidados e fechar pendências, Luna saiu pela porta de serviço. Pensou que teria silêncio ao voltar para casa, mas a luz da varanda estava acesa, a porta aberta, Donatelli não serve água, e Rafael sentado na cadeira de madeira da cozinha, paletó no encosto, gravata afrouxada, olhos fixos na porta, como quem esperara horas. Luna parou, depois entrou, fechou a porta. Precisamos conversar, disse Rafael, voz calma. Sim, mas sem julgamento, sem raiva, sem culpas, só a verdade, respondeu ela. Ele assentiu. E começaram. Não houve gritos. Apenas dois adultos frente a frente numa cozinha antiga, ainda com cheiro de leite morno e tecido recém-costurado. Você não me procurou por quê? Perguntou ele. Porque você deixou apenas uma despedida, sem número, sem promessa, nada. Sumiu como se nada tivesse acontecido. Eu tinha razões. Eu também. Para criar nosso filho. Sozinha, Luna contou, cada detalhe, sem esconder, sem enfeitar. Rafael ouviu em silêncio. Quando ela terminou, ele disse, perdi 4 anos, mas não vou perder mais um dia. E pela primeira vez, Luna acreditou que ele poderia estar falando sério. Na manhã seguinte, Rafael enviou a primeira mensagem, sem flores, sem desculpas. Precisamos nos encontrar. Eu e você. A sério. Luna leu a frase. O dedo pousou sobre a tela por alguns segundos antes de largar o celular. Não era hesitação, era apenas a necessidade de organizar os sentimentos, como quem arruma uma casa antiga, decidindo o que guardar e o que descartar. Naquela noite, depois que Caio adormeceu, Rafael apareceu. Sentaram-se frente a frente, sem Dona Celina, sem desenho animado ao fundo. Apenas 2 adultos e um turbilhão de emoções represadas por 4 anos. Eu nunca imaginei que você teria um filho, começou Rafael. A voz não era suave como na noite anterior, mas rouca, como se as palavras estivessem presas há muito tempo. Não é eu teria, é eu tive, e eu criei. Sozinha, respondeu Luna, firme. Ele baixou a cabeça. Quando fui embora naquela manhã, não planejava desaparecer. Só pensei que se acabasse ali, seria mais fácil para nós dois. Luna riu. Um riso seco, doloroso. Mais fácil para quem? Para você. Porque para mim foi acordar sozinha, sem número, sem explicação, apenas 3 palavras. Foi melhor assim, como sentença de quem acha que tem poder sobre a vida do outro. Rafael fechou os olhos. Eu sei que errei. Não, você não sabe nada. Luna se levantou, a voz contida mas cortante. Você não sabe o que é passar noites sem dormir quando a criança tem febre, trabalhar e estudar ao mesmo tempo, pedir dinheiro emprestado para comprar leite. Você não sabe o que é ouvir seu filho perguntar, onde está meu pai? E não ter resposta. Virou-se, as mãos cerradas, tentando segurar as lágrimas. Então a voz dele, suave mas cortante, veio por trás. E você não sabe o que eu vivi. Luna se voltou, desafiadora. Então diga, explique por que um homem adulto com dinheiro, poder e liberdade não teve coragem de ficar. Rafael respirou fundo. Disse devagar, eu tive medo. Medo de perder o controle. Você entrou na minha vida como um furacão. Eu me sentia caindo e fugi desse sentimento. Aprendi a controlar tudo, menos o que era real. Luna silenciou. Pela primeira vez, não via nele o empresário frio de antes, mas um homem também feito de fragmentos. Tenho responsabilidade, mas ser pai não é só assinar papéis. Quero saber do que Caio gosta, do que tem medo, de que lado ele dorme, e você pode me ajudar nisso. Não é tão simples, retrucou Luna. Caio não é contrato. Exi. Rafael a olhou, sem defesa, sem orgulho. Apenas um homem disposto a se rebaixar para entrar num mundo que abandonara. Então me dê uma chance, não para pagar dívida, mas para fazer o certo. 3 dias depois, Rafael voltou, de manhã,
com 2 cafés e um livro infantil no bolso. Do parapeito, Luna o viu sentado no chão da sala, montando blocos com Caio. Sem pressa, sem pose, apenas aprendendo a ser pai. E pela primeira vez, não doeu vê-los juntos. Apenas uma réstia de esperança nasceu. A mudança veio lenta, quase imperceptível, como gotas caindo sobre pedra dura. Não racham de imediato, mas deixam marcas. Rafael não chegou com gestos grandiosos, apenas com pontualidade. Todo sábado, às 14 horas, estava na porta. Jeans, camiseta simples, sem perfume caro, sem chofer. Apenas Rafael, trazendo livros infantis, uma bola ou os picolés preferidos de Caio. No começo, Luna ficava por perto, vigilante, pronta para intervir. Mas Rafael não tentou se impor como pai. Apenas perguntava: qual sua cor favorita? Sabe desenhar dinossauro? Quer ouvir história de magia ou de carros? Caio, no início tímido, aos poucos se abriu. Criança que ansiava, no fundo, por uma presença masculina gentil. Pequenas coisas viraram pontes. Um dia, Rafael deixou Caio desenhar um super-herói torto em seu braço. O menino riu sem parar quando ele disse sério: vou para a reunião da diretoria assim. Da mesa, Luna sorriu. Pela primeira vez, sem amargura. À noite, com Caio dormindo, Rafael se despediu, mas Luna fez sinal para ele sentar de novo. No sofá gasto, sob a luz amarelada da cozinha, ele falou: eu pensava que ser pai exigia preparo. Como abrir uma nova filial, planejamento, orçamento, estratégia. Mas agora entendo. Ser pai não é estar pronto, é apenas estar presente. Luna ficou em silêncio. Não estive quando você mais precisou. Não tenho direito de exigir nada, mas peço uma coisa: que Caio tenha o direito de me conhecer, de escolher. Você fala como se eu fosse a barreira entre vocês dois, murmurou ela. Só quero que entenda. Não quero disputar, só reparar, se você deixar. Não era promessa vazia, era pedido humilde. E Luna assentiu. No mês seguinte, Rafael sugeriu levá-los ao parque. Escolheram o Parque do Aterro, amplo, com lago, escorregadores e bancos sob sombra de árvores. Caio corria à frente com boné vermelho. Rafael ao centro, Luna atrás, nem perto, nem longe demais. Gosto dele, sussurrou o menino no ouvido da mãe. Ele se chama Rafael, respondeu ela, suave. Rafael é nome de super-herói, mas se veste melhor, disse Caio, olhos brilhando. Luna riu. Rafael, sem ouvir, apenas os observava, como quem contemplava um mundo ao qual começava a pertencer. Naquela noite, de volta em casa, Luna tomou chá de gengibre na varanda. Rafael se aproximou. O vento frio do fim do inverno trazia cheiro de madeira e tecido. Eu ainda tenho medo, disse ela sem olhar. Medo de Caio gostar de você, e um dia você sumir de novo. Rafael se sentou ao lado. Ficou em silêncio. Então, tocou a mão dela, leve, sem apertar. Não prometo ser perfeito, mas prometo não ir embora. Os olhares se cruzaram, não ardentes como no início, nem doloridos como no reencontro, mas firmes, profundos, como corrente subterrânea achando direção. Dias depois, na cozinha, Rafael ensinava Caio a separar gema da clara para um flan simples. Luna, parada à porta, tinha o celular na mão. Uma mensagem de Tainá. E aí? Tudo bem? Novidades do ex que virou presente. Luna sorriu e digitou: ele está fazendo bolo com o Caio. Primeira vez que não queimou a cozinha já é vitória. E no coração, ela sabia. Embora ainda houvesse incertezas, uma porta, a porta da confiança, começara a se abrir. Naquele primeiro sábado em que Rafael pôde levar Caio para passear sozinho, o céu estava de um azul raro. O ar trazia o frio leve do início do inverno. Luna ficou parada à porta, segurando a mochila do filho, observando Rafael amarrar-lhe os cadarços, gesto simples, como se tivesse feito durante todos aqueles 4 anos, embora nunca tivesse tido a chance. Pai, hoje vamos aonde? Caio perguntou, e Luna estremeceu. Como você o chamou? Ela murmurou surpresa. Pai, repetiu o menino, dando de ombros como se fosse óbvio. Na escola, todos os meus amigos têm pai. Eu também tenho. Só nunca tinha chamado. Mas agora posso, né? Luna olhou para Rafael.
Ele não comemorou, não fez cena. Apenas sorriu suave, com os olhos marejados daquele brilho de quem reencontra algo que acreditava perdido para sempre. Sim, pode, sussurrou ela. Quando os dois entraram no elevador, Caio acenou animado. Tchau, mamãe. À tarde eu conto tudinho. A porta fechou. Luna ficou sozinha no corredor, ainda segurando a mochila esquecida, e dentro dela, um vazio estranho, não de tristeza nem de alívio. Era a sensação de ter entregue uma parte do próprio coração. O parque escolhido não foi o agitado das crianças, mas um pequeno na periferia, com lago tranquilo, caminhos de pedra e um campinho simples. Almoçaram sanduíches de atum que Rafael preparara desajeitado. Caio ria cada vez que a alface caía para fora. Mamãe nunca deixa cair, comentou. Então sua mãe é uma super-heroína, sussurrou Rafael fingindo segredo. E eu só estagiário. E eu sou o quê? Caio perguntou, curioso. O professorzinho do papai. Caio explodiu em risadas e bateu a mão na dele como dois companheiros de time. À tarde, jogaram bola no gramado. Rafael não chutava forte, nem driblava como atleta de colégio de elite. Era desengonçado, caía, ria, e cada gol de Caio virava motivo para rolar no chão como criança. O pai que renascia nele não tentava impressionar, apenas estar presente. Quando devolveram Caio, o menino falava sem parar, do chute que caiu no lago e do papai quase mergulhando atrás da bola, do algodão doce maior que minha cabeça e da tarde mais legal do mundo. Luna escutava em silêncio, o olhar refletindo a luz do pôr do sol pela janela da cozinha. À noite, encontrou na mochila uma pequena toalha bordada. Caio Vilar. Um detalhe simples, mas que acelerou seu coração. Ela não sabia que esperança Rafael depositava naquele sobrenome, mas sabia. Carregar. Lu não era burocracia. Era aceitar uma origem, mesmo quando ela mesma já quisera enterrá-la. Pegou o celular e digitou. Hoje ele foi feliz. Eu também. Obrigada. Menos de 10 palavras. Mas Rafael releu a mensagem dezenas de vezes naquela noite. Desde então, Caio passou a contar os dias até o sábado. Na quinta já perguntava, faltam quantos dias? Na sexta, arrumava a mochila como se fosse viajar. Luna se alegrava, mas também temia. Nunca imaginara dividir o amor do filho. Nem ver Rafael não como o homem que partiu, mas como o pai que tentava entrar no mundo regrado e inocente de uma criança de 4 anos. Certa noite, após pôr Caio para dormir, Luna lavava pratos. Rafael encostou no batente da cozinha. Li para ele aquela história que você contava, do raposinho na montanha e da menina que tricotava. Ela parou por um instante. Escrevi isso na faculdade. Nunca pensei que Caio fosse gostar tanto. Não é pela história, disse ele sorrindo. É pela sua voz. Luna desviou o olhar. Não para evitar, mas por timidez. O sentimento era difícil de nomear. Brotara de cicatrizes fechadas, mas ainda assim brotara, em olhares, em histórias, em sapatos pequenos que os dois amarravam juntos. Rafael estava longe de perfeito. Esquecia lenço quando Caio ficava com o nariz escorrendo. Pedia o prato errado que o menino odiava. Ficava perdido quando o filho fazia birra por brinquedo. Mas não desistia. Perguntava, ouvia, guardava. Cada erro virava lição. Um dia, Caio adoeceu com febre. Luna velou a noite inteira. Pela manhã, quando Rafael apareceu, ela quase disse para não entrar. Mas ele estava à porta com chá de gengibre, bolsa térmica em forma de dinossauro e um livro grosso, sem histórias para crianças doentes. Ela apenas se afastou e deixou-o entrar. Caio abriu os olhos ao ouvir a voz. Papai, fracou. Estou aqui, respondeu, sentando-se na cama. Trouxe um dinossauro contador de histórias. Quer ouvir? O menino acenou. Rafael começou a ler. Devagar, tropeçando às vezes, inventando finais engraçados. Caio ria baixinho, abraçado ao cobertor. Da porta, Luna observava. O coração aquecido, não pela perfeição, mas pela presença. Quantos já haviam prometido tentar e desapareceram? Rafael não prometia. Fazia. Cada gesto, um pedido de perdão silencioso. Mais tarde, ao vê-lo arrumar os livros de Caio, ela comentou. Pensei que você nunca voltaria. Eu também pensei que não merecia voltar, disse ele.
Seguiu-se um silêncio longo. Quero fazer o certo, continuou. Não só por Caio, por você também. Luna sentou-se, olhos fixos na xícara de chá fumegante. Não preciso de alguém para pagar dívidas. Só preciso de alguém que cumpra o que diz. Rafael assentiu. Então, vou cumprir. Desde as coisas mais pequenas. Afu. E pela primeira vez, Luna sentiu que ele não estava apenas batendo a porta. Estava entrando, descalço, cauteloso, sincero. Os dias após Rafael começar a fazer parte da vida de Caio corriam tranquilos. Luna já não sentia a presença dele como peso, mas como parte da rotina, como o sol da tarde que invade o quintal, suave, constante, não ofuscante, mas aquecendo por muito tempo. Rafael não fazia nada grandioso, mas cada pequeno gesto tinha a regularidade de um batimento. Levar Caio à escola, buscar-lo depois da aula de desenho, ler histórias na segunda-feira, cozinhar nos fins de semana, pratos feios mas deliciosos, como Caio chamava. Luna começou a respirar mais leve, mas justamente quando o coração dela se abria por inteiro, o passado surgiu como sombra atrás da cortina. Numa quarta-feira à tarde, na recepção da empresa, Luna recebeu uma ligação de número desconhecido. Alô, Luna falando. Boa tarde, senhora Andrade. Meu nome é Isadora Vilar. Acho que precisamos conversar. O nome caiu como pedra em lago calmo. Luna sentiu como se uma lâmina fria tivesse arranhado sua pele discreta, mas cortante. Isadora. A mulher que já aparecera em rumores como ex, mas nem tanto, citada por amigos, revistas, até em mensagens de Rafael com o assessor. Um nome que antes não significava nada, agora soava como aviso real. Onde nos encontramos? Perguntou Luna, seca. O café ficava em Botafogo, de frente para a Bahia. Na manhã seguinte, Luna entrou e a viu ali. Cabelos escuros presos, casaco branco, rosto anguloso, que não denunciava a idade. Uma beleza fria como o vidro. Obrigada por vir, disse Isadora. Voz grave, firme. Luna não estendeu a mão. Melhor irmos direto ao ponto. Isadora colocou um envelope fino sobre a mesa. Não vim causar escândalo. Só acho que você tem direito de saber. Rafael não contou tudo. Luna pegou o envelope, sem abrir. Olhou nos olhos dela. O que você quer? Nada, respondeu Isadora. Não exijo nada de Rafael, mas sei de segredos que ele não teve coragem de enfrentar. E você deveria saber antes que vá longe demais. Luna levantou-se, guardou o envelope. Você não decide quando é longe demais. Eu decido o que preciso saber. Saiu. Isadora não a impediu, mas o sorriso tênue no rosto dela, desafio silencioso, perseguiu Luna até fora do café. À noite em casa, tudo parecia igual. Jantar quente, Caio pintando no canto, Rafael arrumando brinquedos como novo hábito. Mas para Luna, o cômodo tinha mudado de cor. Ela nada disse durante a refeição. Rafael percebeu o silêncio estranho, mas esperou Caio dormir. Então ela entregou-lhe o envelope. Ela me ligou. Deu isto. Agora tem algo a dizer? Rafael abriu. Eram extratos bancários, transferências regulares de sua conta para uma conta anônima. Quantias altas por 3 anos, desde alguns meses após deixar Luna. Ele fechou as folhas, encarando-a. É minha mãe. Eu a sustento em sigilo. Ela não queria que ninguém soubesse que depois de me renegar, dependia de mim para manter o luxo antigo. Isadora sabe disso. São próximas. Não me importa como sua mãe usa o dinheiro, disse Luna, braços cruzados. O que me importa é, por que eu soube por Isadora e não por você? Silêncio. Rafael avançou um passo, parou. Porque sinto vergonha, porque você já sofreu demais. Eu não queria arrastá-la de volta ao mundo de mentiras que deixei. E achou que o silêncio me protegeria? A voz dela subiu. Enquanto eu tive que ouvir de uma estranha, cuidado, Rafael não é quem você pensa. Rafael recuou, ferido. Você acredita nela mais do que em mim? Não se trata de acreditar, respondeu Luna. É sentir-se escondida de novo. Não por uma noite, mas por 3 anos inteiros. Ele andou em volta da mesa, pensativo. Você lembra o dia em que desapareci? Disse baixo. Não abandonei só você. Abandonei a mim mesmo. Minha mãe ameaçou processar você por engravidar sem casamento, alegando dano à reputação da família Vilar. Eu fugi.
por covardia. Mas quando soube que você manteve Caio, comecei a sustentar, lá com uma condição, que nunca se metesse na vida de vocês. Então, todo esse tempo, murmurou Luna, você sabia como vivíamos, mas nunca ligou. Exactly. Porque achei que você me odiava, confessou Rafael, olhos úmidos. E não tive coragem. A sala ficou suspensa em silêncio. Luna virou-se para a janela. Lá fora, carros passavam na rua molhada, sombras das árvores tremiam à luz dos postes. Depois de muito tempo, disse, você sabe o que fiz nesses 3 anos? Não só criei nosso filho, aprendi a amar uma criança e, ao mesmo tempo, a não odiar o pai dela. Pensei que já tinha conseguido, até hoje. Rafael deu um passo, parou atrás dela. Não peço perdão, só peço outra chance, para provar que os segredos acabaram no dia em que voltei. Luna o encarou, séria. Não há mais segredos? Nenhum, afirmou ele. Ela assentiu levemente. Não era perdão, nem esquecimento, era apenas um recomeço. Destave à lue. O pequeno apartamento onde mãe e filho viviam ficava no 5º andar de um prédio antigo, mas acolhedor, em Laranjeiras. Ali, Luna e Caio haviam criado um mundo só deles. A sala coberta de desenhos infantis, a cozinha sempre com cheiro de bolo de banana nas manhãs e o quarto de Luna, com a velha cadeira de balanço, onde embalava o filho todas as noites com contos de fadas. Agora, esse mundo estava prestes a se expandir. Numa tarde, enquanto Caio coloria um mapa dos planetas e Rafael montava uma nova estante no quarto do menino, Luna, parada à porta, observava como se fosse espectadora. Você tem certeza? Perguntou baixo, sem pressão, sem exigência. Rafael virou-se, mangas arregaçadas, mãos marcadas de pó de madeira. Mais certeza do que de qualquer coisa antes. Morar juntos não é simples. Com outra pessoa, talvez não. Com você, é o que eu mais quero acertar. Não era frase bonita, mas era verdadeira. Para Luna, bastava. Rafael mudou-se não com malas de grife e discursos grandiosos, mas com caixas pequenas. Livros antigos, fotos de adolescência, um kit de marcenaria guardado por anos. Pediu para usar o cantinho da varanda como oficina para fabricar coisas feitas à mão para o filho. Caio, claro, foi o mais empolgado. Acordava gritando, pai, sonhei que era astronauta. Ou, hoje é você que vai me buscar, né? Como se temesse que ele sumisse se não chamasse logo. Luna foi se acostumando ao som da furadeira durante o preparo do jantar ou a dividir o banheiro pela manhã. Antes, vivera em um mundo no seu próprio ritmo. Agora precisava aprender a acompanhar 2 corações ao lado do seu. O mais estranho não era a mudança, era a sensação de estar bem. Bem em deixar Rafael lavar a louça, mesmo trocando detergente por amaciante. Bem em ver ler histórias tropeçando nos nomes, como se falasse espanhol. Bem em se apoiar no ombro dele no sofá, ouvindo um coração já familiar. Uma noite, com Caio dormindo, Rafael tirou de uma gaveta uma caixinha de madeira. Queria guardar para o momento certo, mas talvez não exista perfeito. Dentro havia uma pulseira de ébano fina com 3 letras gravadas. L, R, C. Você, eu e Caio, disse, não como casal, mas como lar. Luna sorriu, colocando no pulso. Nem todo lar começa com casamento, murmurou. Alguns começam com perdão, e com essa teimosia bonita chamada esperança. 3 semanas depois, a rotina já tinha outro ritmo, não sem atritos, mas cada um virava aprendizado. Rafael adorava colocar música alta de manhã, enquanto fazia café para Luna, insuportável nos dias de cansaço. Ela, por sua vez, tinha mania de organizar copos por cor, e toda vez ele lavava, ela rearrumava. Detalhes que, para quem olha de fora, eram encantadores, mas entre 2 corações já marcados, às vezes eram fagulhas. Num sábado à noite, após Caio dormir, Rafael lavava a louça e Luna organizava papéis do trabalho. De repente ele perguntou, quando você vai me apresentar à família da sua mãe? Luna hesitou. Não era só um encontro, era prova de confiança. Você tem certeza? Ela é protetora. Tenho. Se ela gostar de doce, levo flan. Se não gostar, levo vinho. Se odiar os 2, você leva o Caio.
completou Luna rindo. O almoço foi marcado para um domingo em Santa Teresa. A casa de Dona Lúcia, mãe de Luna, era antiga, coberta de trepadeiras, cheirando a sabão como memórias da infância. Fora ela quem dissera certa vez: "Não deixe voltarem quando você já aprendeu a viver sem." Quando Rafael entrou, trazendo cravos, Dona Lúcia o mediu dos pés à cabeça, em silêncio. "Boa tarde, Dona Lúcia. Obrigado por me receber." Cumprimentou ele. "Almoçamos primeiro. Depois conversamos", respondeu seca. A refeição correu com formalidade. Só Caio quebrava o clima. Meu pai já sabe fazer bolo, mas depois a cozinha fica igual guerra. A avó apenas sorriu discreta. Depois, no alpendre, enquanto Luna arrumava a cozinha, Dona Lúcia foi direta. "Achou que trazer flores bastava?" "Não, senhora. Mas se flores forem primeiro passo para ouvir a senhora, eu trago o jardim inteiro." Ela o encarou longamente. Então disse devagar: "Minha filha levou 3 anos para juntar o coração. Se você quebrar outra vez, não sei se o meu aguenta." Rafael assentiu. "Firme. Não vim quebrar. Vim reconstruir com as mesmas mãos que destruíram." Dona Lúcia levantou-se. "Bom, mas não é comigo. É o tempo que vai provar. Para Caio, para ela." Na volta, Luna permaneceu calada. Só quando estacionaram perto do parque antigo onde levava Caio pequena, falou: "Sabe, eu achei que nunca deixaria alguém entrar de novo. Mas hoje, vendo minha mãe não explodir ao olhar para você, percebi algo." "O quê?" ele perguntou. "Que deixar alguém entrar não é tão assustador quanto deixar a gente mesma sair do esconderijo." Olhou-o sem medo. "Estou saindo. Você vem comigo?" Rafael apertou a mão dela. "Já estou do lado de fora há muito tempo, Luna. Só esperando você abrir a porta." E quando o pôr do sol tingiu o parque de laranja e rosa, Luna soube. O lar deles já não era só o apartamento em Laranjeiras. Era o caminho que os 3 percorriam juntos com passos imperfeitos, mas verdadeiros. Quando Rafael sugeriu uma trilha no fim de semana, Luna riu. "Tem certeza? Você já disse que subir 3 andares parecia o Everest. Mas se for com você," ele piscou. "Mesmo rastejando eu chego ao topo." Caio ficou com Dona Celina, e no domingo cedo eles partiram. Mochilas pequenas com água, frutas e casacos. O destino: Pedra da Gávea, com mais de 800 metros, entre a floresta tropical, de onde se vê toda a cidade do Rio de Janeiro, da praia de Ipanema à Baía de Guanabara Verde Esmeralda. Luna já estivera ali na época da faculdade. Lembrava bem, pernas queimando, suor escorrendo, mas ao chegar no cume, todo o cansaço desaparecera diante da paisagem grandiosa. Começaram a subir às 7h30. A trilha, ladeada de árvores, formava uma cúpula verde. Rafael seguia atrás, atento a cada passo dela, como se isso fosse mais importante que o próprio equilíbrio. "Sabe, este lugar me lembra nós dois", disse Luna, ao parar para respirar. "Como assim?" "As árvores são densas, raízes se cruzam, há trechos escorregadios. Tem horas que só dá para subir se apoiar no outro. Mas o caminho existe, desde que ninguém solte a mão." Ele segurou a mão dela, firme. "Eu não planejo soltar." Hansel. Subiram em silêncio confortável, entre piadas. "Ainda falta muito?" "Vai reclamar quantas vezes antes da próxima pausa?" No trecho final, precisaram das cordas para vencer a parede quase vertical. O vento ficou frio, nuvens baixas os envolveram. Mas ao chegar ao platô de pedra aberto ao céu, a vista era arrebatadora. Luna arfava, mãos nos joelhos. Rafael abriu os braços, olhando a cidade distante. "Daqui, a vida parece tão pequena. Ou a gente que cresceu um pouco", ela respondeu, fechando o casaco. Então veio a chuva fina, quase neblina, mas gelada com o vento. Luna se aproximou dele. "Melhor descer antes que escorregue." Mas Rafael não soltou a mão dela. "Espera, quero dizer algo aqui. Lembra quando disse que você foi a primeira pessoa que me fez querer ficar?" Luna assentiu. "Eu disse isso anos atrás, mas não entendia o que era realmente ficar. Achei que fosse simplesmente não ir embora. Mas descobri que é mais. É continuar, mesmo quando dá vontade de desistir." Ele tirou algo do bolso, não um anel, mas uma chave. "É da casa nova. Comprei há 3 meses. Não contei antes porque queria ter certeza de que, desta vez, seria um lar de verdade. Não apenas abrigo,
Luna pegou a chave, mãos frias de chuva. Não me ajoelho, disse ele sorrindo. Não tem flores, não tem música. Só pedra, nuvem e 2 encharcados. Nem anel? Ela provocou. Não é pedido de casamento, respondeu sério. É pedido maior. Ser quem caminha com você em todas as subidas que vierem. O vento rugia. A chuva engrossava. Nos olhos dele, Luna viu não só amor, mas um homem que vencera a si mesmo para estar ali. Ela apertou a chave, sorriu e assentiu. Então vamos descer antes de virarmos macacos molhados. E riram, descendo juntos, mãos dadas. Passo cauteloso na rocha molhada. Pela primeira vez, ninguém temia ser deixado para trás. Quando a trilha terminou, já no carro, a cidade surgia úmida sob o sol fraco. Luna abriu o vidro, deixando o vento secar os cabelos. Onde fica o apartamento novo? Perguntou, sem desviar o olhar da estrada. Em Botafogo, perto do parque. Tem varanda pequena para você plantar manjericão e hortelã como aqui. E espaço para o Caio espalhar todo o sistema solar de isopor. Até a galáxia inteira, se ele quiser. Riram juntos não de piada, mas da certeza. Bastava acreditar que o outro não desapareceria na tempestade. 3 semanas depois, começaram a mudança. Luna não chamava de mudança. Chamava de deslocar o centro, sair do abrigo antigo rumo ao espaço aberto da esperança. Caio foi nomeado comandante do universo, encarregado de supervisionar a montagem do quarto. Corria, desenhava mapas, batizou gavetas de cratera de Marte e nave-mãe da Terra. Luna etiquetava caixas. Memórias, não preciso mais. Levar, abrir depois. Rafael organizava roupas, às vezes achando relíquias. Uma vez levantou a blusa que ela usara naquela festa antiga. Você ainda tem isso? Não por sua causa, respondeu fingindo frieza. É bonito e largo, bom pro inverno. Riram. Mas dessa vez, com gosto de passado já curado. Na primeira noite na casa nova, jantaram miojo. 3 pessoas sentadas no chão, sem mesa. Apenas um tapete gasto e 2 tigelas grandes. Caio falava animado da escola. Rafael ouvia paciente. Luna soprava a massa para o filho, gesto automático de anos. Depois, quando Caio dormia em seu planeta filho, Luna foi à varanda. O ar trazia cheiro de dama da noite do parque. Rafael a observava pela porta. Ela se virou. Eu nunca pensei que um dia estaria numa casa escolhida por você, ao lado do homem que partiu meu coração. E eu nunca pensei que poderia consertar não com palavras, mas vivendo com você, dia após dia. End of quote. Ela segurou a mão dele. Não prometo perfeição. Vão ter dias de raiva, de silêncio, de memórias doloridas. Enquanto você ficar para sentir raiva, silenciar, lembrar, eu estarei aqui, respondeu ele. Luna sorriu. Não precisaram dizer te amo. Estava em cada gesto, em cada caixa levada, em cada refeição simples, em cada manhã ao lado. E sob a luz amarela suave. Luna entendeu. Um lar não começa com chave ou contrato. Começa quando 2 decidem não ir embora. O inverno chegou tarde ao Rio de Janeiro naquele ano. Mas, no pequeno apartamento em Botafogo, já havia outra estação. A estação da paz. De manhã cedo, Rafael levantou-se antes do habitual, saindo do quarto em silêncio para não acordar Luna. Na cozinha, preparou o café da manhã com um cuidado que antes ele mesmo duvidaria ter. Torradas douradas no ponto exato que Luna gostava, um copo de vitamina de morango para Caio, café preto forte para si. Parou diante da porta do quarto do filho e espiou. Caio ainda dormia, abraçado ao velho dinossauro de pelúcia. Na testa, um arranhão da queda no pátio da escola dias atrás. Rafael entrou, ajeitou o cobertor até o pescoço dele e beijou os cabelos bagunçados. Era hábito, entre tantos que agora faziam parte dele. Ninguém lhe ensinara a ser pai. Ninguém lhe dissera que precisava madrugar para preparar café ou aprender a construir Saturno de papel colorido. Ele aprendera tudo com o coração, e com cada dia, ao lado de Luna e Caio, a carreira de Luna também florescia. Fora promovida a diretora criativa na empresa de eventos Cargo, que 3 anos antes pareceria impossível. Toda manhã, escolhia o vestido com a segurança de quem sabia exatamente quem era. Mas seu maior orgulho não estava no título,
nem no salário. Estava no olhar de Caio correndo para casa após a escola, e na paciência de Rafael lendo cada palavra de um livro infantil, mesmo cansado. Naquela noite, após o jantar, veio o ritual. Ler juntos. Caio deitado entre os dois, cabeça no colo da mãe, pés sobre o pai. Quero a história do vagalume, pediu animado. Luna pegou o livrinho e começou. Era uma noite de chuva. Um vagalume se perdeu. Não sabia voltar para casa. Mas então, uma luz brilhou na floresta e, graças a ela, descobriu que não estava sozinho. Rafael a olhou com ternura. Você sabe que eu é essa lune? Murmurou. Ela ficou em silêncio por instantes. Olhou para Caio, já sonolento, e pousou a mão sobre a dele. Talvez. Mas você é quem acendeu a chama para que ela não apagasse na chuva. A brisa entrou pela janela aberta. A cidade brilhava lá fora como uma galáxia em miniatura. Na varanda, enrolada num chale, Luna respirava o frio da noite. Rafael surgiu com 2 xícaras de chá de gengibre. Ainda estranho esse frio carioca, disse, entregando-lhe uma. E mesmo assim veio aqui comigo, porque há algo mais quente que chá. Enfornat. O quê? A paz. E você? Ela sorriu, não porque fosse uma frase bonita, mas porque era verdadeira. Naquela noite, Luna não conseguiu dormir. Não por preocupação, mas porque o silêncio estava tão sereno que ouvia tudo. O vento, a respiração leve de Caio, o ritmo tranquilo de Rafael ao lado. Virou-se e o contemplou dormindo. Tudo havia começado numa noite, mas se antes fora sonho, agora era despertar. E Luna sabia. O amor não precisava ser perfeito, só precisava permanecer aceso como uma luz a noite toda. 1 ano após a mudança, chegou uma carta manuscrita, não de banco, nem propaganda, mas um cartão com a letra caprichada de Caio. Convido a vovó e o vovô para a cerimônia dos alunos destaque. Eu vou recitar um poema. E o papai vai filmar. Luna leu em voz alta na cozinha, enquanto Rafael fritava ovos. Ele riu. Desde quando sou o cinegrafista oficial? Quem mais teria paciência para gravar 15 minutos dele falando sobre Plutão? Verdade? Ela o abraçou pela cintura. Eu nunca imaginei este dia uma família, uma cozinha cheirando bem, um menino escrevendo carta à mão e um homem que sabe fritar ovos sem queimar. El piscou. E você nunca imaginou amar esse homem de novo, depois de tudo. Ela parou. Não é amar de novo, é amar novo alguém diferente, no mesmo rosto. Oh! Na noite da cerimônia, Caio subiu ao palco e recitou. Casa não é só onde se dorme. Casa é a risada da tarde. Casa é quando o pai ajuda a mãe, mesmo quando ela diz, deixa, eu faço a maior parte. A plateia riu. Luna se emocionou. Rafael apertou a mão dela, enxugando-lhe discretamente a lágrima. Era a primeira vez que Caio o chamava de pai não por obrigação, mas por escolha. Na volta, Luna perguntou, você escreveu sozinho? Não. Papai corrigiu a ortografia. Oh! Rafael fingiu humildade. Só botei pontuação. Mas o final mamãe faz a maior parte é verdade. Caio completou. A vida não parou. Caio crescia. Futebol, depois piano, depois desistiu de ambos para desenhar quadrinhos. Luna avançava na carreira, chamada a palestrar em conferências criativas. Rafael dava aula de gestão de projetos na universidade às segundas. Mas uma coisa nunca mudou. O jantar em família. Não importava a correria, havia sempre os 3. Uma mesa simples e olhares que diziam tudo. Numa noite de primavera, quando as flores de Manacá tingiam a varanda de roxo, Rafael lhe entregou um presente. Não um anel, nem flores. Um mapa, com pontos vermelhos marcados. Grand Palace, onde se conheceram. Apartamento em Laranjeiras. Parque Central, onde Rafael jogou bola com Caio. Pedra da Gávea, onde decidiram caminhar juntos, a escola de Caio. E, por fim, um ponto novo em Paraty, no terreno do futuro lar. Luna segurou o mapa, mãos trêmulas. Pensei que não choraria mais, mas você me fez chorar. Ele a abraçou. Não somos perfeitos, mas caminhamos juntos, e cada ponto é promessa. Ninguém mais vai andar sozinho. Naquela noite, com a cidade iluminada e o ruído distante dos carros, Luna entrou no quarto do filho. Viu-o dormir tranquilo. Acendeu o abajur em forma de estrela. A luz suave se espalhou. Rafael a envolveu por trás, o queixo apoiado em seu ombro.
Você ainda deixa a luz acesa? Sim, sei que ele já não precisa. Mas você precisa. É. Preciso que ele sempre veja a luz como eu precisei. Ela virou-se, tocou o rosto dele. E agora essa luz não vem da lâmpada. Vem de quem está diante de mim. Rafael sorriu. Não o sorriso do jovem inconstante, mas do homem que escolheu ficar, assumir, amar com permanência. E assim, a história não terminava ali. Continuava no riso de Caio a cada manhã, nos jantares compartilhados, nas discussões seguidas de pratos lavados juntos e até nos instantes banais de mãos que se encontram sob a mesa. Porque o amor verdadeiro não precisa de final perfeito, só precisa não se apagar, como uma luz acesa a noite toda.